Não havia chuvas nos dias de Noé. Você acredita nisso? Você já ouviu alguém dizer que Noé pregava a chuva e ninguém acreditava porque nunca tinha visto chover? Aonde é que isto está escrito? Em lugar nenhum da Bíblia, né? Você gostaria de saber se havia chuvas nos dias de Noé ou não? Então fica aqui comigo em nosso canal. Eu sou o professor Egivanildo Tavares. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E neste tema nós vamos estar tratando aqui, se chovia ou não. Eu particularmente acredito que Adão e Eva tomaram muitos banhos de chuva. Você gostaria de conhecer as referências para fundamentar esta nossa fala? Certamente que alguém já está se perguntando, e o texto do livro de Gênesis capítulo 2, que diz que havia um vapor que trazia umidade porque não tinha chuva. Vamos para esse texto e outros mais, e no final do vídeo você vai ter a sua conclusão, se chovia ou não, se Adão e Eva conheciam a chuva ou não, e Noé, o que a Bíblia tem a dizer acerca de Noé. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 2 da segunda carta de Pedro, versículo 5, nos diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, ou seja, Deus, né? Por conta do pecado, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Que nos mostra que Noé não pregava a chuva, ele pregava a justiça. Ele era pregoeiro da justiça, não pregoeiro da chuva. Ou seja, e diz que Deus trouxe não a chuva, mas o dilúvio, que são chuvas torrenciais descontroladas. E é isso que a Bíblia nos mostra. Noé não pregava a chuva, ele pregava a justiça. E o dilúvio não é a chuva, são grandes quantidades de águas, né? E aqui nós vamos ver no texto bíblico se chovia ou não. Então vamos lá. Que nos diz então os textos da palavra do Senhor. Se você quer mesmo saber conosco, veja só. Gênesis capítulo 1, primeiro texto para refletirmos sobre isso. Capítulo 1 começa dizendo assim, do livro do Gênesis: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Essas águas aqui, não podemos tratar muito detalhes sobre elas, pois não sabemos que águas são essas que fazem parte do princípio da criação. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Ora, para existir dia e noite, luz e escuridão, é preciso que a Terra gire no seu eixo. Ou seja, a rotação da Terra é o que faz que haja, quando ela vai girando nas 24 horas, a escuridão para um lado, que ela se afasta do Sol, e a claridade para o outro. Enquanto é dia num lado, é noite no outro. E ela está fazendo a rotação no seu eixo. Então, o primeiro dia, ele é demarcado, indicando que a Terra ela está debaixo desta lei da rotação. E Deus disse, versículo 6, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. O que nós podemos entender é que Deus criou a luz é o calor.
E agora ele manda que haja uma separação das águas de baixo e as águas de cima, e haja um firmamento. Essa expansão de firmamento ele chama de céu, conforme diz o versículo 8: e Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Logo, já há uma separação, se há luz, há calor, se há calor, há evaporação das águas de baixo, para que elas subam. Essa evaporação é quando as águas, pelo calor, ela sobe, evapora, se transforma em vapor e se condensa nas nuvens para depois se precipitar, feito chuva. Então já há uma separação das águas de baixo e as águas de cima. E é notório que há um rio sobre a nossa cabeça, os cientistas já provaram isso, que circula sobre a nossa cabeça, principalmente na área da Amazônia, onde há muito verde, há um grande rio extenso navegando sobre as nuvens. Aquilo que a gente chama de nuvens, justamente são águas que estão no firmamento, as águas de cima. Quando nós atentamos para o texto do Gênesis, capítulo 2, nós vamos ver aqui nesse capítulo 2, você acompanha comigo, que Deus diz assim, versículo 4 em diante: esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Capítulo 1 do Gênesis, ele trata da criação genérica, geral, sem expor muitos detalhes. No capítulo 2, a criação é específica, o foco será mais no sexto dia, na criação do homem e da mulher. Então diz assim, versículo 5: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, não havia nenhuma planta no sexto dia, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então não tinha brotado nada. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Ou seja, Deus não fez chover, então não houve nenhuma planta brotando, nenhuma erva, nada disso. Havia do campo, havia brotado. Também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas o versículo 6 diz: mais uma neblina subia da terra, outra tradução vai dizer um vapor, e regava toda a superfície do solo. Versículo 7: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pronto, agora tem o homem para cultivar. E o Senhor Deus, versículo 8, plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus não tinha feito chover porque não havia homem. E como não havia homem, também não havia brotado. Agora que o Senhor Deus, ele fez o homem, ele planta o jardim e faz com que as árvores brotem. Logo, ele faz com que a chuva desça para que a terra brote. Percebe que a necessidade da rotação da terra é para criar dia e noite. E quando a terra ela gira, que ela se aproxima mais do sol, há mais calor. Onde há mais calor, então há evaporação e há o ajuntamento das águas de cima. Então Deus fez isso já desde o capítulo 1. E nós podemos notar também aqui, no capítulo 1 do Gênesis, se você atentar bem comigo aqui, que nesse texto, versículo, capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 14, e Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. O dia e a noite é formado na rotação da Terra, das 24 horas, no seu eixo.
E o texto continua entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para estações, para dias e anos. Por que estações? Porque a Terra também vai fazer a sua translação, que é o giro ao redor do Sol, e de 365 dias. Essa translação, quando a Terra ela gira nos 365 dias, vai na proporção que ela vai se distanciando, vai gerando então as estações. Então vem a estação do inverno com muita chuva, já está decretada para a lei da terra. Enquanto o homem estava vivendo, cada ano do homem ele vai ter que vivenciar as estações, porque cada ano é formado por 365 dias. Logo, o homem no primeiro ano já passou a viver a primeira estação e a desfrutar das grandes chuvas. Não um dilúvio, mas chuvas sim, porque era necessário para que a terra brotasse e oferecesse do bom e do melhor. Nos dias de Noé já havia cultivo, agricultura, muita exploração da terra. A gente vê no capítulo 4 do Gênesis que Caim vai fugir e a terra não vai dar o seu fruto, ele se tornará um nômade, vai buscar alimento em outra terra. A exploração dos metais. Então o homem ele já estava vivendo todas as condições necessárias de acordo com aquilo que Deus fez. Uma terra com águas em cima e águas embaixo, com chuva, girando 24 horas, gerando dia e noite, fazendo a fotossíntese, trazendo calor sobre a terra, para que houvesse evaporação, condensação. Então Noé não pregava a chuva, ele pregava a justiça. E a justiça de Deus seria a eliminação por um dilúvio e não pela chuva. Dilúvios são muitas águas. Agora o dilúvio é formado também pelas chuvas. Tanto vieram as águas de baixo, quando se abriram, o mover das placas tectônicas, gerando tsunamis, muitas coisas, e as chuvas de cima, chuvas torrenciais. E assim nós podemos afirmar claramente, à luz das Escrituras, que havia chuvas nos dias de Noé e que Adão e Eva tomou muitos banhos de chuva, porque Deus criou a terra com essas condições, as condições climáticas necessárias para que houvesse harmonia na criação. Agora imagina um homem em pecado, expulso do jardim, vivendo de um vapor milagroso o tempo todo. Mas a Bíblia diz que havia um vapor porque não havia homem para lavrar. Criou o homem, então de imediato Deus já mandou a chuva e o homem foi criado no 6º dia. Tá certo? O capítulo 8 do Gênesis diz assim, após o dilúvio, uma afirmação de confirmação. Veja, capítulo 8, versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou seja, ele vai plantar e vai colher. Frio e calor. O frio vem por conta do inverno. Verão e inverno, e dia e noite não cessarão, ou seja, nunca vai deixar de existir as estações, o plantio, a colheita, o verão, o inverno, a chuva, o frio, o calor. Então já estava tudo determinado desde o princípio. Então essa história que não chovia, sem ler direito o que está escrito no capítulo 2, versículos 5 e 6 do livro do Gênesis, é uma interpretação equivocada que tem sido difundida por meio de uma tradição oral que não foi fundamentada na análise do texto. Então, chovia sim, está dentro do processo da criação. Se você gostou desse vídeo, então compartilha com teus amigos, teus familiares, outras pessoas. Se não é inscrito em nosso canal, querendo fazê-lo, nós agradecemos. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.